Pronto. Pronto? Bom, então, vamos por partes, não é? Então, o título da conferência, como eu havia dito, é Alegria e Maravilha da Educação Liberal Católica. Então, a primeira coisa, para não ficar estranho, não é? O título mesmo, do jeito que eu liberal já pensa, os liberais, os revolucionários, né? Revolução Francesa, exatamente. Então, essa educação vai ser para emancipar o aluno das tutelas da igreja, dos pais, né? Então, vai ser para... É Kant, né? No fim das contas. Não é isso, tá? Liberal vem de liber. Então, a educação aqui, nesse sentido, poderia se dizer clássica, mas eu prefiro não usar clássica, porque liberal tem um teor mais elevado. Mas alguns utilizam clássica também, às vezes dá para utilizar. Mas me parece que clássica fica um nível abaixo, né? Talvez. Então, educação liberal, porque é livre para conhecer, certo? O homem é livre porque ele conhece, melhor dizendo. Então, à medida que nós conhecemos, nós nos tornamos livres porque podemos fazer algo bom. Por exemplo, se eu quero chegar ao Morro da Conceição, numa peregrinação, eu devo saber o caminho para poder chegar lá. Se eu não conhecer o caminho para chegar ao morro, eu não vou ser livre. Eu não vou estar exercendo a minha liberdade de fazer algo bom. Então, livre aqui nesse sentido. E essa liberdade da educação católica é uma liberdade de conhecimento e, sobretudo, conhecimento interior. Não é algo simplesmente externo, é interior. É algo que eu adquiro e se torna algo meu, não é de outro. Não é como se fosse, por exemplo, uma aula expositiva, de que o professor fala, o conferencista fala, e eu fico ouvindo de modo passivo. Não. A educação liberal católica, ela deve ser compreendida de tal modo que o conhecimento, eu não simplesmente recebo esse conhecimento, mas esse conhecimento agora é meu e eu posso utilizar dele de algum modo. Então não há um fingimento. Já eu volto para esse assunto. Católico porque é universal. Tá? Não só porque é católica, de fato, né, Igreja Católica, mas também porque é universal. De algum modo, esse tipo de educação, com exceção, claro, das luzes sobrenaturais da fé, esse tipo de educação sempre foi feito pelos melhores. Tá? Sempre foi feito pelos melhores. A Igreja vem aproveitar disso e dar um sentido diferente, em razão, claro, de algo primordial, que nós vamos falar daqui a pouco. E a alegria e a maravilha desse tipo de educação se dá justamente em razão do sentido das coisas. Um dos grandes problemas que eu vou abordar daqui a pouco da educação atual é não dar sentido para as coisas. O aluno aprende como se fosse uma decoreba. Não que decorar seja ruim, decorar é importante, porque a pessoa começa assim, né? Decorar um poema, decorar tabuada, enfim, essas coisas são importantes, mas isso não é o máximo que o homem pode chegar. A gente deve buscar o máximo, o melhor. Devemos buscar uma promoção através da educação e não ficar estagnado. Então, essa alegria, essa maravilha se dá em razão de compreender o sentido das coisas, portanto, a verdade das coisas. E isso se dá nesse modelo de educação, segundo justamente o método de discussão. Ele possibilita isso de maneira muito clara. Mais adiante eu vou abordar esse assunto. Então, o título é esse, certo? Alegria e Maravilha da Educação Liberal Católica. Mas para que nós possamos avançar um pouco nesse estudo, é preciso, antes de tudo, começar pelo fim. O fim, ele é sempre a primeira coisa na ordem da intenção e a última na ordem da consecução. Sempre é assim. Se eu vou ao supermercado, eu penso, bom, ok, o que eu quero comprar? Qual é o prato que eu devo fazer? Se eu vou fazer uma lasanha, eu concebo essa lasanha antes, os ingredientes que eu vou colocar ali, massa, queijo, carne moída, enfim,
as várias possibilidades, né? Um molho muito gostoso, aquele molho branco, esqueci o nome, qual é o nome? Hã? Molho de queijo, pronto, molho de queijo muito gostoso. Um molho de tomate, um molho bechamel, né? Então eu concebo essas coisas, faço o planejamento, tá. O que eu quero no fim das contas é comer essa lasanha. Então eu vou ao supermercado, compro os ingredientes, volto, faço e tenho o fim. Mas o fim é a primeira coisa na ordem da intenção e a última na ordem da consecução. Isso já nos mostra o quê? Que o fim é a causa final, certo? A causa final é para o que algo foi feito. A lasanha foi feita para eu me alimentar, comer e na refeição, né, estar vivendo ali em comunidade. Mas se foi a esposa que mandou, a finalidade se perde. Para comprar fralda, já que está aí, compra, a finalidade se perde. Já que... Certo? Então, é essa a questão. A causa final, ela é, por isso que se diz, né, a causa final é a causa das causas. É a causa mais importante que tem. Porque ela nos dá isso. Ora, nós somos católicos, sabemos muito bem, temos mais conhecimento do que um simples pagão. A causa das causas é Nosso Senhor, é o próprio Deus. Então, isso é o começo de tudo, certo? O princípio e fundamento da vida humana é a sua causa final. É a Deus. A educação liberal católica tem isso como princípio. Isso é o fundamental. Começa por isso. Tá? Começa pelo fim do homem. O telos. Em toda ação, nós devemos primeiro pensar no fim. E o fim é o quê? O fim é o telos. Mesma coisa, certo? Telos é a palavra grega. Fim significa telos, né, em grego. E tem a ver com a finalidade. Portanto, o que é fim é algo que é melhor. Naquelas coisas que são indiferentes, eu consigo fazer, por exemplo, né? Eu preciso capinar um jardim, eu preciso arrumar a casa. E cada um tem seu jeito. No fim, aí da questão, a casa vai estar arrumada. Cada um tem suas particularidades. Gosto de fazer assim, gosto de fazer assim. Isso é indiferente. Mas há certas coisas que não existe indiferença. Há certas coisas que a coisa é objetiva. Para poder alcançar o fim, eu devo agir assim. Se eu não agir assim, eu vou estar me desviando do fim. Certo? Então, se eu tenho um piloto, né, ou um equipamento eletrônico, um liquidificador, qualquer coisa que seja, ele vem com o manual. Se eu não seguir aquele manual, colocar, sei lá, pedra para poder bater no liquidificador, vai destruir. E ele não vai estar cumprindo a causa final dele. Por quê? Óbvio, ele não consegue pensar. Eu que estou desvirtuando o liquidificador. Assim também é com o homem. Nós temos a causa final, a nossa constituição são os 10 mandamentos, certo? E nós precisamos praticar essas coisas. Não só de maneira a observar, mas de maneira a promover a observância desses mandamentos, né? Então, esse é o fim. O fim do homem é o que é o melhor. E o melhor é que o homem seja excelente. Excelente aonde? No conhecimento e na prática das virtudes. No conhecimento de Deus e na prática das virtudes. É assim que o homem alcança o seu fim. Há um relato famoso, não recordo de quem é, se da Odisseia, enfim, os filósofos comentam. Imagine, né, eu fiz essa brincadeira com os alunos na quinta-feira. Imagine que nós temos uma personagem chamada Vitor. E o Vitor, ele está numa ilha chamada Recife. Né? Então, ele tem várias ilhas que ele está viajando, para lá e para cá, mas ele vai em uma batalha, numa guerra. Ele saiu para poder guerrear. Então, nesse processo, ele conquistou a vitória, ele foi muito bem conhecido, a sua fama foi divulgada. Ele é um homem heróico, é um homem com caráter. As pessoas, quando veem ele na rua, dizem, nossa, aquele é o Vitor. Esse homem fez grandes feitos. Mas, acabou a guerra, ele vai retornar para casa com os espólios da guerra.
No percurso, ele encontra a tempestade com seu navio e seus companheiros. Todos morrem, ele perde todos os espólios de guerra, sobra só ele. Ele consegue chegar numa ilha chamada Natal. E quando ele chega nessa ilha, ele chega despido. As pessoas observam para ele. Todos conheciam ele. Quando as pessoas veem Vitor, dizem, aquele é o Vitor. Mas por que essas pessoas conheceram ele? Os espólios de guerra, os bens que ele conquistou, todos foram perdidos. Não sobrou nenhum companheiro para poder contar a sua história com mais detalhes. O que ficou na memória das pessoas foram as virtudes. Ele estava despido dos bens materiais, mas aquilo que ele conquistou nessa jornada é dele, não é de outra pessoa. Ele não perde aquilo, é dele de fato, é algo pessoal. Isso é a virtude. Ele estava despido das coisas do mundo, mas cheio das coisas boas, cheio de virtude. Então, e por sinal, não é? Em Natal, ele como que teve o seu natalício, né? Ele renasceu, digamos assim. Então, isso é um homem maduro, isso é um homem bom. Não é aquele que adquire as coisas do mundo, certo? Por quê? Porque ele tem em mente o seu fim. Para ele, as coisas pequenas não importam tanto. E todo o percurso que ele percorreu, as dificuldades que ele passou, foram importantes para poder alcançar o seu fim. Se ele não tivesse passado por essa jornada de dificuldades, de guerra, de batalhas, de traições, de amigos e não sei o quê, que é a vida adulta e a vida do mundo decaído, se ele não tivesse encarado essas coisas de maneira séria, responsável, para poder crescer nessas dificuldades, ele não conseguiria o fim dele. Certo? Então, isso é importante, o fim. Tá? Agora vejam, como havia dito, né? O princípio e fundamento da vida humana é justamente isso, né? É o telos. Agora, é Deus, é a sapiência. Agora, o que vem a ser o princípio? O princípio, ele é aquilo que põe ordem em algum processo. Essa é a definição de princípio. O princípio põe ordem em algum processo. Então, no princípio nós temos dupla coisa. O princípio mesmo e aquilo que é principiado. Nós temos o princípio enquanto tal, aquilo que põe ordem em um processo e aquilo que vai ser ordenado pelo princípio. Certo? Então, por exemplo, uma ação que eu vou fazer, um trabalho que eu vou fazer, uma obra, tudo mais, certo? Eu parto de certos princípios, eu parto de um ponto específico. Tá? O ponto, tá? O ponto é o princípio da linha. Né? Agora, não confundam, tá? Princípio e causa são coisas diferentes. Tá? Não vou falar porque causa para não... Bom, já falei de causa, na verdade, não preciso falar. Mas causa é aquilo de que algo depende segundo o ser e segundo o fazer. Então, por exemplo, a Pietà de Michelangelo, né? Moisés, ou ainda, sei lá, a incredulidade de São Tomé, que é um quadro belíssimo, né? A tempestade. Enfim, quem é causa dessas coisas? É o artista, é o artesão, né? É o artífice, ele produz algo, ele tem uma causa final para isso, certo? Agora, a causa, ela é uma coisa e o princípio é outra. Nem todo princípio, o princípio não é causa, nem todo princípio é causa, perdão, mas toda causa é princípio. Nem todo princípio é causa porque, por exemplo, o ponto não é causa da linha. A causa da linha é a minha mão. Ela é escrita, certo? Estou falando aqui de coisa abstrata, não, mas ela em formas sensíveis. A causa sou eu, não é o ponto, mas o ponto é o princípio. Certo? A passo que também eu sou o princípio, claro. Consegue perceber essa distinção? Bom, então o princípio é isso, é aquilo que põe ordem em algum processo. Então o fim da vida humana põe ordem também, de fato, no nosso modo de agir, que são os atos humanos que nós praticamos. Os atos humanos têm a ver com a ética teológica, não é? Ou seja, com as ações que eu vou fazer para alcançar o meu fim. Ética
trata do caráter, teológica é do telos, né? Do fim do homem, que é a Deus mesmo. A ética sempre é teológica, é algo que tem um fim sobrenatural. Deve ser sempre assim. Então, isso já nos mostra algo importante, que o princípio da educação não deve ser algo naturalista. Aquilo que eu vou, melhor dizendo, aquilo que eu vou utilizar para poder fazer a minha própria educação ou de outras pessoas, não deve tomar como princípio algo naturalista, mas o fim é algo sobrenatural. Portanto, os meios também devem ser assim. Claro que isso não exclui os meios naturais, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas por que eu digo isso? Porque, vejam só, Santo Inácio, quem já fez o retiro espiritual de Santo Inácio, sabe muito bem que ele diz, no princípio e fundamento dos retiros espirituais, esses exercícios, no número 23, ele diz: o homem foi criado para louvar, reverenciar, servir a Deus nosso Senhor e assim salvar a sua alma. O homem foi criado para louvar, reverenciar, servir a Deus nosso Senhor e assim salvar a sua alma. É louvando a Deus que o homem tem o fruto, que é a salvação da alma. A primeira coisa é louvar a Deus. A salvação da alma é acréscimo. Claro que vai acontecer a salvação se eu louvo a Deus de maneira correta. Agora ele continua. E usar das coisas criadas, tanto quanto o ajude a alcançar esse fim. Ou seja, Deus dispôs as coisas no mundo, a criação foi disposta de tal modo que nós possamos utilizá-lo para poder alcançar o próprio Deus. E como nós sabemos disso? Porque nós temos a razão. Nós conhecemos as coisas, nós conhecemos o sentido das coisas. E assim nós conseguimos nos aproximar de Deus. Isso se aplica a tudo. Tudo. Tá? Matemática, português, filosofia, literatura, tudo. E por isso mesmo nós já podemos ver um valor nos clássicos. Já vou retornar para isso. Agora, claro, os meios são sobrenaturais. Né? Por quê? Por conta do fim, que é sobrenatural. O fim do homem não é natural, é sobrenatural. O curioso, né? Aristóteles, de algum modo, ele percebia alguma coisa assim, tanto confusa, mas ele sabia que o fim do homem não era simplesmente algo, esforço meramente humano. Ele falava, tem algo de divino acontecendo que a gente faz referência a isso, e a divindade nos ajuda. Ele não sabia de nada da Santíssima Trindade, não sabia que existia mundo sobrenatural, é tudo meio naturalista, né? Mas ele tinha alguma referência de algo divino, algo que transcende. Eles já sabiam disso. Né? Quem lê a Ética Nicômaco, por exemplo, vai ver isso. Bom, ok. Esse é o princípio e fundamento da vida humana. Ou seja, a sapiência, a Deus mesmo, ele é o princípio e o fim. Tudo eu devo ter, tudo eu devo olhar com a visão do próprio Deus, como Deus olha as coisas, não como o homem olha. Por isso que quando nós dizemos, né? Sei lá, justiça. Justiça é fazer... Existe essa discussão, não é? Em Platão. Justiça é fazer bem ao amigo e mal ao inimigo. Não, mas calma aí. Não dá, porque ora seu amigo vai ser um, ora outro, mas o que é a justiça? No fim das contas, Sócrates quer saber, olha, o que é a justiça de fato? O que é aquilo que é objetivo que eu posso julgar tudo mais? É isso que ele quer saber, né? Ou seja, são coisas eternas, certo? Então vejam só, tendo isso em mente, nós precisamos saber quem é o mestre da educação. Isso é um ponto muito importante. Isso tudo que eu estou explicando tem uma razão de ser, né, para as próximas partes. Nosso Senhor, o título mais frequente que Nosso Senhor é chamado na Sagrada Escritura é Rabboni. Rabboni. Mestre. É o título mais frequente. Quer de maneira dócil, pelos discípulos, aqueles que querem ouvir ele, quer pelos fariseus ou outros, né? Mas todos reconhecem que ele é o mestre. Então, Nosso Senhor, ele é mestre. E por que ele é mestre? Ele é mestre porque ele é professor, ele professa uma doutrina,
e é a doutrina correta. E, ao mesmo tempo, ele é curador. Ele é cura das almas. Ele ensina algo e ele cura a pessoa de maneira interna. E, às vezes, para que a pessoa saiba a importância daquele conhecimento, ele faz a cura com um milagre e a pessoa fica, meu Deus. Agora eu vou, ele diz, não conte a ninguém, tá? A pessoa, pode confiar, não vou contar a ninguém. Pessoal, então, olha, Deus está aqui, tá? Ele fez grandes coisas comigo. As pessoas vão professar aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou. Então, confirma a doutrina dele de milagres, né? Então, isso é muito curioso, tá? Nosso Senhor, ele é Rabboni, ele é mestre, ele é professor e curador. E, sob certo aspecto, o professor, ele também é isso. São Tomás tem um livro chamado De Magistro. Na verdade, o título é atribuído por pensadores, não é? Mas o título que São Tomás colocou não é muito bom, não. São as questões repitadas sobre a verdade. Questão 11. Então, assim, melhor chamar de magistro mesmo. Sobre o mestre. Ele trata sobre o professor. Sobre o mestre. E ele fala, olha, Deus, de fato, ele é o mestre principal. Santo Agostinho tinha razão, toda a razão. Deus ilumina todo homem que vem a este mundo. Né? Diz o prólogo de São João. Mas o professor também ilumina. Não do mesmo modo que Deus ilumina, claro. Mas ele ilumina sob certo aspecto. Ele ilumina o aluno porque Deus o iluminou antes. Como? Através da razão natural, primeiramente. Porque diz o prólogo de São João, erat lux vera co illuminat omnem venientem in nunc mundum. Era a luz verdadeira, o verbo, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Que luz é essa? É a luz, diz a Catena Áurea, é a luz, dupla luz, é a luz da razão natural, que Deus criou o homem já com essa luz, ou seja, com a razão, certo? O homem é feito a imagem e semelhança de Deus, tem inteligência e vontade, faculdades espirituais, que o tornam semelhante a Deus. E o homem utiliza disso para poder conhecer a verdade das coisas. Agora, há outro tipo de luz que Deus dá aos homens. É a luz sobrenatural da fé. É muito mais superior, certo? Porque não é um esforço simplesmente humano, é Deus quem dá, mas ele supõe aquilo que é natural. A graça não destrói a natureza, mas aperfeiçoa e a eleva. Então, essas luzes que Deus dá aos homens faz com que o homem, utilizando da própria razão, ele compreenda as coisas naturais agora, não simplesmente segundo aquelas razões meramente naturais, mas segundo a visão do próprio Mestre, do próprio Deus. Então, nós devemos utilizar essa dupla luz, não é? A razão natural, claro, também a sobrenatural. O colégio se faz sobretudo com isso, com essas duas coisas. Tem que haver a comunhão dessas duas coisas. Não há uma separação, há distinção, mas separação nunca. A própria virtude, para que tenha um exemplo, a virtude, por exemplo, da prudência, da caridade, quando a gente estuda em teologia isso, tem as virtudes sobrenaturais, né, que são dadas ao homem, que vem com os dons do Espírito Santo, tudo isso, né, tem as virtudes. Certo, essas virtudes, no âmbito das virtudes morais, nós temos os mesmos nomes, mas são distintas. O que acontece? É impossível você pensar a virtude da prudência sem um auxílio divino. Por exemplo, que Cícero, ao final da vida, tenha dito causa causarum miserere mei, e pode ser que tenha se salvado, não é algo que foi simplesmente ele. Deus deve ter dado essa graça para ele. Pode ser que ele tenha recebido na hora da morte a graça santificante? Pode. Mas o que é certo é que esses homens, para poderem perseverarem no bem e entregarem coisas boas a nós, eles receberam graças atuais. Ou seja, graças que iluminam a inteligência e fortalecem a vontade para poder praticar o bem e conhecer a verdade. Em várias situações. Claro, eles caíam e tudo mais, são homens, e ainda mais, né, na situação que eu vivi, né, pagãos, caíam muito mais, né? Hoje em dia muita gente vive como pagão, né? A gente às vezes vive como pagão, quanto mais eles, né? Então, essas coisas são importantes, tá? Então, o professor, sob certo aspecto, é também um mestre. Ele tem essa missão
associada a Nosso Senhor. Ou seja, o professor, ele deve ser conforme o coração de Jesus. O professor deve ser conforme o coração de Jesus. Professar a doutrina verdadeira e